Bom, este é o primeiro barómetro do ano. Não vamos fazer mais do que aquilo que temos feito sempre que fazemos estes barómetros, mensalmente, que é acompanhar um bocadinho a evolução dos indicadores, daquilo que tenham sido evoluções existentes, e procurar fazer uma interpretação desses indicadores ao serviço do que é, sobretudo, do que são as projeções futuras, não é? Não temos bolas de cristal, nunca teremos, acho que ninguém tem. Digam sempre que não têm bolas de cristal, porque não. O que temos é munir-nos de indicadores, de facto, para procurar intuir aquilo que vai ser o futuro. E é um bocadinho tricky fazê-lo, hoje em dia, porque já veremos, nós tivemos um ano, estes 2 anos foram, tivesse que fazer um flashback e tentei, foram anos assim muito atípicos, não é? E aquilo que podia ter-se esperado que aconteceu, acabou por não acontecer, aconteceu em alguma medida, mas não integralmente, e é isso que vamos também, digamos, procurar ver hoje e recuperar os indicadores. Depois, no fim, eu vou fazer a apresentação, vou partilhar o ecrã, se estiverem de acordo, vou deixar de vos ver, infelizmente, e depois voltamos no fim, a quaisquer perguntas que tenham. Eu não sei se estão a ver. Estão a ver? Sim, sim. Ok. Bom, eu vou-vos poupar aquela. Estamos só colegas internos, portanto, isto é baseado no shift, no mercados em mudança, mercados compradores, etc. Não vamos abordar essa temática toda, até pode ser que venhamos a ter outras sessões específicas dedicadas a isso, porque quando temos inversões de mercado com dinâmicas diferentes, há também abordagens diferentes, mas vamos sobretudo, porque isso já fizemos várias vezes, digamos, no passado, o que recapitulava, vamos sobretudo olhar para o mercado é uma coisa que se autorregula, que vive sozinha. Os mercados são seres ancestrais que se inventaram a si mesmos muito antes de falarmos sobre eles. Oferta, procura. Okay? E funcionam em função destas duas leis, da lei da oferta e da procura, destas duas variáveis. Havendo muita oferta, pouca procura, na prática o ativo banaliza-se, há muita oferta, não há quem o compre, os preços tipicamente descem. Havendo pouca oferta, muita procura, acontece o inverso, os preços sobem porque há um bem escasso, compradores motivados, muita procura, e portanto isso tende a fazer subir os preços. São basicamente estas as leis de mercado. Isto não é novidade, é assim em todos os mercados, e no nosso não é novidade. O que é importante também, como em todos os mercados, é que a informação importa muito, e temos aqui feito muito ênfase disso. Muitas vezes as notícias que vemos são normalmente títulos grandes, as notícias são caracterizadas por um título e depois por um desenvolvimento, não é? Normalmente na imprensa, onde vamos vendo. E os títulos grandes são, quanto mais não seja por motivos de economia editorial, são parciais e hiperbólicos, normalmente, ou pela positiva ou pela negativa. São um bocadinho exagerados, porque são títulos, são parangonas, para chamar a atenção do leitor para o que lá está dentro. E é preciso ler o que lá está dentro, porque muitas vezes aquilo que os títulos sugerem não é exatamente aquilo que é dito, digamos, as notícias nunca são falsas, mas às vezes podem induzir a erro, não é? E portanto é preciso interpretar, tem sido preciso interpretar ao longo deste tempo e continua a ser, portanto, nós o que vamos vendo por aí, eu agora não vejo que tenho aqui uma coisa a tapar isto, mas de vez em quando está-me a aparecer o admitir as pessoas que continuam a entrar, não sei se isto é possível tirar do ecrã, porque me fica assim... Bom, não há problema, deixa estar. Bom, as notícias, algumas temos partilhado, não vou insistir sobre isto, os valores das casas continuam a subir. Tem havido uma tónica muito de crescimento, digamos, do valor de venda dos imóveis. Depois notícias relativamente hiperbólicas, dispara o preço de venda das usadas por não haver habitação nova, notícias geradas. Depois temos notícias contraditórias, não é? Preço médio de venda baixa pela segunda vez este ano, e às vezes num dia e no outro, uma a dizer que sobe, outra a dizer que desce. Temos de ser capazes de interpretar isso. Esta, por exemplo, é do imóvel virtual, é sobre asking prices. Esta, por exemplo, é com base em dados do INE, portanto, é sobre selling prices. E esta é que reflete a realidade, esta reflete as expectativas que os proprietários têm de venda. São coisas diferentes, não é? As rendas na crise, porque é que subiram? As rendas levaram uma talhada enorme na crise, e, portanto, mas de facto, em Portugal continental e média subiram. Em Lisboa tiveram uma descida enorme, mas estas coisas acontecem assim, fica-se toda a gente à espera, um proprietário ou um comprador que olhem para estas notícias, se tiverem em Lisboa, mesmo que a realidade seja diferente, olham para elas e podem ficar em desidérios. É preciso ajudar os nossos clientes a interpretar. O preço cai, este do arrendamento, eu não vou entrar em detalhes, esta era deliciosa, o arrendamento sobe por quase 20% no quarto trimestre, mas simplesmente isto podia dar-se a dizer, bem, se eu olhar para a senhoria vou cobrar mais 20% de uma renda. Depois, claro que aquilo que diz é, o que aumentou foi o número de contratos de arrendamento e não o valor das rendas, digamos, praticadas. Okay? E para além disso, Lisboa e alguns concelhos com dimensão não era.
Depois estas coisas, da época dos bons negócios, os saldos, os preços da habitação aumentam e tal, temos sempre que interpretar. No fundo, temos que passar esta mensagem, temos que continuar a fazer. Há muitas outras notícias. Vamos ver, eu tentei, digamos, na verdade hoje não com muito, portanto não está com particular sofisticação, mas se tivéssemos que fazer um flashback rápido, o que foram estes 2 últimos anos no nosso mercado, 2 últimos anos, portanto, aquele que iniciou no pré-pandemia e depois com a pandemia. Tivemos uma surpresa brutal, mundial, uma coisa com que ninguém sabia conviver e uma disrupção brusca da nossa atividade, em março de 2020. Okay? Com a chegada da pandemia, tivemos que nos enfiar em casa, isto proporcionou-nos limitações, restrições físicas na nossa vida em geral e, portanto, por maioria de razão, na atividade profissional, em todos os setores da atividade económica, ou quase todos, não é? Exceto quem produzia, na altura, máscaras e acrílicos e coisas assim, que esses tiveram, digamos, acréscimo de atividade. Mas turismo, todos sabemos o que é que aconteceu, é um grande impacto na atividade económica. Isto gera, com fenómenos de layoffs simplificados, com desemprego, com incerteza nos agentes económicos e falta de confiança no futuro. Não é? É normal, as pessoas hesitam, porque não sabem o que é que vai acontecer, sobretudo perante um fenómeno absolutamente único na história da humanidade, pelo menos que nós saibamos, ninguém consegue relatar o que aconteceu quando veio a peste negra e a gripe espanhola, portanto, a falta de confiança é mais do que natural e exacerbada ainda por esse motivo. Isto gerou uma contração da atividade económica e, em geral, digamos, das pessoas, da vida das pessoas, uma contração da atividade significativa. Essa contração da atividade aconteceu, sobretudo, naquele segundo semestre de 2020 e depois veio tenuamente, de forma relativamente tímida, a iniciar uma recuperação. Essa recuperação, na verdade, depois com alguns engasgos, com alguns gaguejos, nunca mais parou estruturalmente. Okay? Os gaguejos foram à altura do Natal do ano passado, depois o início, o regresso às aulas, o período homólogo, precisamente, de janeiro do ano passado, em que tivemos ainda outro confinamento, mas já sabíamos conviver melhor com a coisa, já se iniciava, digamos, a vacinação nessa altura, portanto, a recuperação começou e, na verdade, estruturalmente nunca mais parou, e depois veio a demonstrar-se no nosso mercado um fenómeno de resiliência e até de vigor, de pujança. Nesta fase final, nós estamos com números de crescimento homólogos, portanto, em relação a 2020, é claro que quando comparamos com um ano em que houve baixa, a probabilidade de subida ser maior, é maior, não é? Partimos de uma base mais baixa. Mas há uma certa resiliência estrutural no vigor do mercado. Se vamos pensar a que é que isto se deveu, quando tudo faria prever, digamos, quando há um impacto na economia, na procura, na confiança dos agentes, portanto, se há menos procura, já vimos, o mercado em princípio estagna mais, os preços baixam, etc. Isto não aconteceu porque houve sempre apoios, por um lado, por vários fenómenos, diria eu, podem ser outros, mas estes foram os que tentei sistematizar rapidamente. Houve sempre apoios paliativos à economia e ao emprego. Paliativos, mas importantes, porque permitiram manter-nos, entre aspas, ligados à máquina, manter os agentes económicos com capacidade económica para, enfim, pagar as suas contas. Houve muita gente com dificuldades, naturalmente, mas pagar as suas contas, às empresas para sobreviver, mas quando estavam paradas, com os apoios à economia e emprego que existiam. O layoff simplificado, o facto das moratórias, como sabemos, foi uma ajuda muito importante, que é no prazo de diferimento. Foram diferidos várias vezes os prazos, como sabem, só agora no final de dezembro é que terminaram as moratórias, foram dadas garantias estatais, e outros apoios económicos e à tesouraria das empresas que permitiram manter. Nós chegamos a ter 1 milhão de trabalhadores em layoff simplificado, não sei se se lembram, em cerca de 300 mil empresas, que é metade do nosso tecido empresarial. Okay? E, portanto, houve de facto fenómenos de ajuda à manutenção da economia à superfície, que foram muito importantes, acho que o governo. Houve um outro fenómeno que foi a vacinação, e sobretudo desde o final de 2020, veio a mitigar a pandemia de uma forma decisiva e a restabelecer com isso a atividade, permitir manter o restabelecimento da atividade económica, a tal recuperação e a confiança dos agentes económicos. Porque quando pensamos, bom, estamos mais protegidos, estamos mais imunizados, em princípio estamos menos vulneráveis a isto, não é provável que haja, digamos, outro fecho. Terceiro aspecto, o dinheiro nunca esteve tão barato. Nós, quando tivemos o fenómeno da Troika, enfim, tivemos o subprime e depois combinados com o fenómeno da Troika em Portugal, em particular, e na Grécia, porque éramos os únicos mal comportados da Europa, não havia dinheiro para financiar operações, não havia dinheiro. E a banca estava de rastro a seguir ao subprime e, portanto, não havia capacidade para emprestar dinheiro barato, sobretudo. Okay? Nós agora não temos um problema financeiro, nunca o tivemos. Tivemos um desafio económico motivado por um evento pandémico,
mas o dinheiro e o acesso ao crédito nunca foi tão barato na vida, não é? E para além disso, aquilo que podiam ter sido fenómenos relativamente catastróficos, como as moratórias, como crédito mal parado, não cumprido, etc., não veio a acontecer da forma que podia antever-se inicialmente. Havia 750 mil moratórias de crédito, das quais metade correspondiam a crédito de habitação. Até enfim, até ao final do terceiro trimestre do ano passado havia dúvidas, ainda havia 200 e muitos mil créditos para regularizar. Portanto, havia dúvidas de como é que isto ia evoluir. Não, a coisa não veio evoluir mais favoravelmente e o risco foi controlado pelos bancos, portanto, continuaram a conceder crédito, que é o seu negócio, basicamente. O negócio dos bancos é conceder crédito, portanto, vendo que o podem fazer, vão continuar a fazer. Há um outro fenómeno, enfim, menos óbvio, mas eu diria, a própria pandemia introduziu procura no mercado, no nosso mercado, porque introduziu uma nova relação com a atividade profissional de todos nós, dos trabalhadores de empresas, dos colaboradores de empresas. Hoje as empresas recorrem ao trabalho híbrido, metade dos dias vens, metade não vens, e portanto há necessidades funcionais que as famílias sentiram quando se viram confinadas em casa. Preciso de mais uma assoalhada, posso sair para uma periferia, mas preciso mudar de casa. Isto estimulou a procura no nosso mercado. 45% dos portugueses, dizia-se em junho, por aí, 45% dos portugueses queriam mudar de casa após a pandemia. E muitos já o fizeram, com certeza, para mudar. E, portanto, isto estimulou a procura, okay? Porque houve novas necessidades funcionais na habitação e a relação com o trabalho é outra. E depois houve um outro fenómeno que foi, a incerteza afetou, desde logo e no momento próprio, os promotores, que tinham coisas em curso e se calhar puseram-nas em hold, e que pediram menos licenciamentos no mercado. Como estas coisas têm um certo diferimento, uma causa... Tudo bem? Eu pedi a quem tem isso. Há um certo diferimento, mas sentimos hoje o efeito do que foi o diferimento de decisão de alguns promotores, ou até a correção daquilo que tinham já em promoção. E, portanto, havendo um trabalho na promoção, havendo uma manutenção até algum aumento da procura, não havendo um aumento da oferta à altura, isto acaba por causar uma certa escassez de produto, que foi o que tivemos no final deste ano. Bom, isto não é nenhuma análise científica, mas se tivesse que fazer um flashback rápido dos 2 últimos anos, podíamos dizer assim. E foi por isso que chegámos a uma fase, como já veremos, nós no final do ano passado tivemos uma valorização homóloga pela primeira vez superior a 2 dígitos durante todo este período. Não sei se isto se vai manter, já vemos aí, digamos, também outras perspectivas, o que vem exatamente da recuperação, uma recuperação enorme da procura no segundo semestre deste ano, sobretudo. Ok? Bom, a própria pandemia, foi aquilo que estava a falar, nós já temos visto isto, o modelo híbrido vai ser o trabalho à distância vai levar portugueses para as periferias. Isto tem acontecido, Lisboa e a área metropolitana são coisas completamente diferentes hoje. Lisboa decresceu, a área metropolitana cresceu, e portanto, agora Lisboa já recuperou, mas a verdade é que há uma procura pelas periferias, uma questão de preço e de tipo, para uma tipologia superior, que é aquilo que os portugueses... E como vos digo, a 25 de junho do ano passado, 45% dos portugueses, tem um survey que foi feito, que querem mudar de casa depois do confinamento, e muitos estarão com certeza a fazê-lo, com o acesso ao crédito barato, com a sua confiança retomada, com o emprego estabilizado, etc. Com as poupanças que fizeram forçadamente durante a pandemia, e portanto, bom, nós o que fazemos é sempre avaliar, digamos, estas 3 ou 4 variáveis que têm, e depois a oferta, portanto, a evolução económica, o emprego, o sistema financeiro, os moratórios, crédito à habitação. Vamos passar por isto rapidamente, depois a oferta e a procura e os preços pós-arrendamentos e para outros setores, habitação e arrendamento. Aqui nada de novo, vamos ver, nós já sabemos, o PIB teve uma quebra enorme no segundo trimestre do ano passado, 17%, fomos a terceira maior economia da Europa a decrescer, a pior da Europa, e felizmente, pior que nós, só estavam França, Itália e creio que Espanha, nós éramos a quarta, e isso, quer dizer, quando países destes estão em dificuldades, há disponibilidade dos bancos centrais para dar apoio dos governos, digamos, para manter a economia a funcionar. A economia portuguesa já recuperou não para níveis iguais aos que tínhamos em 2019, mas seguramente para muito melhor do que 2020, já estamos aqui, estamos a crescer em 2020, embora estejamos abaixo de 2019, e o resumo das projeções macroeconómicas, esta até do Banco de Portugal, foi o que se verificou mais, o crescimento foi, que é estimado, de 4,8%, e 5,6% é o que se prevê, está mais ou menos em linha com o que é o fim do ano, porque são 4,8% e revê-se em alta
o crescimento de 5,6 para 5,8, ok? Portanto, não só houve uma recuperação económica face ao ano passado, em que houve, digamos, um déficit naturalmente de menos 7%, desculpem, uma recessão de menos 7%, como há uma retoma para 2022, a continuidade da retoma e da atividade económica continua a progredir. As perspectivas são positivas, isto é resultado do research de um banco da nossa praça. As perspectivas são positivas em relação ao crescimento económico em geral, portanto, não há, e depois até, digamos, há umas considerações por setores, por geografia, e em relação às dívidas, etc., as moedas, mas o que devemos reter é que Portugal, nós estamos aqui nos pelotões da frente da confiança, de boas perspectivas em relação ao crescimento económico. É muito improvável voltarmos, isto também só me vincula, mas é pouco improvável voltarmos a um confinamento generalizado e prolongado, a menos que haja para aí outra variante qualquer, totalmente desconhecida, hiperagressiva, contra a qual as vacinas não tenham eficácia, etc. Não é. Nós estamos hoje numa situação, nós no ano passado, por esta altura, tínhamos este número de casos, pouco mais de 10 mil, 12 mil, e tínhamos este número de óbitos por dia, 12.300 óbitos por dia. E agora estamos com 50 mil casos por dia, hoje foram 56 mil, mas temos 50, no máximo tivemos mais de 50 óbitos por dia. Portanto, há aqui um efeito decisivo do que é o facto de termos a vacinação, a população 89% vacinada, e já com este verde claro já são as terceiras doses de reforço, digamos, dadas. Okay? Portanto, a vacinação teve uma importância muito decisiva, digamos, neste processo de mitigação dos efeitos severos da pandemia. Não do contágio, como se vê, aliás, pela figura anexa, mas mitigação dos efeitos severos da pandemia. Nunca tive, felizmente, e a generalidade das pessoas não têm efeitos severos. Okay? E isto já agora é válido para todos os países da Europa, por acaso apanhei o Reino Unido a mesma coisa. Aqui o número de casos, o número de fatalizações, o Reino Unido foi muito pior do que nós. Hoje estão aqui o número de casos é este, mas há uma mitigação geral disto por efeitos da vacinação. Portugal é, aliás, o melhor país da Europa em termos de cobertura da população por vacinação, continua a ser. Por outro lado, as moratórias, eu não consigo aqui ver, exatamente, as moratórias, as ajudas ao emprego e à economia, houve alturas em que havia cenários relativamente negros, em relação ao que podia ser, ou cinzento escuro, em relação ao que podia ser a evolução, e eram normais, porque tínhamos 600 mil pessoas, quase 600, 400 e tal mil desempregados oficiais, mais, a somar a isto, mais quase 200 mil ou 300 mil enfim, não estavam tecnicamente desempregados, mas estavam desocupados, em off simplificado, etc. E, portanto, previa-se que pudesse haver falências, que pudesse haver uma cada em 4 empresas no nosso tecido empresarial, que é muito vulnerável, são nanoempresas e microempresas. Isso não veio a acontecer, felizmente. Felizmente, não veio a acontecer justamente por via dos apoios à economia e com o contraponto da vacinação no impacto, na mitigação da pandemia e na recuperação da confiança dos agentes económicos. Okay? O desemprego está estabilizado, está em níveis pré-pandémicos, nós estamos com 6,4%, cerca de 350 mil desempregados, está em níveis pré-pandémicos, quer dizer, houve desemprego muito alto a seguir à Troika, mas a coisa veio a reduzir e, portanto, estamos bem, voltamos, digamos, à atividade quase plena. A poupança dos portugueses tem vindo a evoluir também de forma significativa, ela cresceu muito durante a pandemia, não é? Porque as pessoas não consumiam mesmo, quisessem estar em casa, não podem jantar fora, não podem viajar, não podem fazer não sei o quê. Portanto, havia uma série de coisas que desde logo as pessoas não faziam, e hoje em dia, digamos, mantém-se uma poupança que é historicamente alta também em relação ao que tem sido, e as empresas resistiram bem àquilo que foi o início do fim das moratórias. As moratórias agora, as empresas estavam muito, há moratórias também para empresas, e os bancos aí apertam mais as empresas que os particulares, mas as empresas estão a resistir bem e a viver bem, digamos, nesta recuperação, pelo menos a recuperar bem, digamos, daquilo que foi o fenómeno por que passaram de maior dificuldade. Ainda há um efeito de financiamento, a banca tem que se financiar junto do Banco Central, para ser capaz de intervir, digamos, nos seus rastros de capital, etc., o que eram as perspectivas de crédito mal parado, empréstimos às empresas, etc., mas a coisa está estável. Portanto, e a economia nacional é bem reputada, portanto, cresceram as taxas de juros para financiamento externo, mas fomos reclassificados como Baa2, como estávamos em lixo, já chegámos a estar em lixo em tempos, e portanto não é mau, há confiança, apesar de tudo, na economia genérica. O que aí vem promete, do ponto de vista daquilo que é, ou pelo menos
parece garantir que existirá, ou assegurar que existirão condições de estabilidade de desenvolvimento económico, que não vamos ter mais disrupções, pelo menos com significado desta natureza. Isto é mais enfim, um tópico em relação ao dólar. Se por acaso tiverem clientes americanos, digam-lhes que pode ser uma boa altura para comprar, porque o dólar valorizou-se em relação ao euro, não sei até quando estas coisas vão sendo voláteis, e portanto, como os mesmos dólares compram um bocadinho mais de euros e podem ter, digamos, melhores negócios. Né? Esta é uma variável muito importante, talvez a variável neste momento mais crítica, daquilo do ponto de vista macroeconómico. A inflação instalou-se. Né? Há um ciclo inflacionista na Europa, e Portugal não é exceção, embora tenha das taxas de inflação menos significativas da zona euro, e a inflação era já em 2,6 em Portugal em novembro, aumentou para 2,8 em dezembro. Na verdade, 2,7, o INE reviu esta taxa de inflação, foi de 2,7, mas não importa, é muito significativa em relação ao que temos tido, que é virtualmente nula, e sobretudo ela é um fenómeno que existe em países e em grandes economias da Europa. E isto o que faz é que, para nós só tem importância no aumento do custo de vida, sem haver um aumento. Normalmente quando há inflação é porque a economia cresce, floresce, porque os agentes ganham capacidade acrescida de compra, não é o caso. Nós não temos mais capacidade de compra, as empresas tiveram aliás em dificuldades, os particulares não têm melhores salários, mesmo com os aumentos que estão previstos em média, por exemplo, é 9 para a função pública, não é isso que permite recuperar isto. Isto é um acréscimo por via do acréscimo de preço de coisas relativamente básicas como a energia e como os ciclos e as cadeias de produção. Isto também é foi aliás um colega nosso que nos disponibilizou, obrigado Alexandre por isto. Nós olhamos pouco para estas coisas, mas houve fenómenos de disrupção das cadeias produtivas e de fornecimento, produtivas e de distribuição. E isso tem coisas que eu nunca tinha olhado como o preço dos contentores, ok? Mas a verdade é que estas coisas introduzem custos na economia, porque nós esquecemos que as coisas são entregues de barco, não são todas entregues de avião, nem de comboio, nem de coisa, e portanto estas coisas têm muito impacto naquilo que são o preço final do produto de venda, digamos, a grossistas, depois a retalhistas, etc., e tem impacto nos custos de produção. A energia aumentou barbaramente, digamos, aumentou 17%. Na Península Ibérica, no último barómetro que tivemos, era o dia em que o custo da energia estava mais alto na Península Ibérica. Francamente não tenho acompanhado isso, mas é muito significativo. Portanto, aumentaram os custos da economia, de produção, e portanto a inflação existe por este motivo e não porque tenha havido uma melhoria das condições, digamos, de vida. E a inflação os juros estão as taxas diretoras, as Euribors, como os conhecemos, estão em valores historicamente baixos, negativos aliás, as taxas diretoras. Previa-se que ficassem assim até março de 2026, sempre negativas, portanto com crescimento a aumentarem, mas negativas, e elas estão em mínimo histórico, mas têm estado a subir ligeiramente. A banca continua a facilitar, obviamente, crédito, também por este motivo, já vimos, há taxas baixas, o risco é controlado, a banca tem as nossas taxas de juros de crédito à habitação, são de 0,82, agora tenho aqui a caixinha, este é o número já de dezembro, que foi publicado aliás hoje, e portanto desceu ligeiramente, tem andado à volta disto, é muito baixa. O tema é se, por via da inflação, a banca, o que é que acontece com as taxas de juros se a banca aumentar, porque a senhora Lagarde, que é a presidente do BCE, disse, a menos que haja uma taxa de inflação superior a 3,2% em 2022 na zona euro, não vamos mexer nas Euribors, okay? Nas taxas diretoras. Bom, a gente não sabe muito bem o que é que pode acontecer. Não é? Portanto, a menos que o BCE mude de ideias, e aí pode haver uma coisa. Mas, aparentemente, temos mesmo nesta vertente uma ligeira estabilidade, uma razoável estabilidade naquilo que são as taxas de juros, não deverão sofrer aumentos significativos durante o próximo ano. Sim, ver que o dinheiro pode continuar barato, certo? É basicamente o que nos interessa, isso que é o. As moratórias, enfim, também era um problema muito complicado, se tivessem tido impacto, porque era crédito mal parado, os bancos iam acrescentar, seguramente, e havia muita gente que não conseguia, havia muita deságua no mercado, e empresas que não conseguiam pagar os seus empréstimos, mas isto foi sendo mitigado, digamos, com várias medidas, incluindo as garantias estatais, os adiamentos, os apoios à economia, e a generalidade dos agentes conseguiu honrar os seus compromissos. Embora a Fitch e outros analistas dissessem que 10 a 20% podiam ser crédito mal parado, isso na verdade não vai acontecer.
houve um impacto muito reduzido, pelo menos de acordo com as últimas notícias. Não houve grande atualização de notícias, como já estamos em janeiro, também não há grande problema, porque, ou então há e não sabemos, mas vamos ver, em princípio não há, já se previa que o número de créditos que tinham estado por resolver, que não tinham solução, era relativamente reduzido, 3%, 2%, etc., nos principais bancos portugueses. Portanto, também este fenómeno, felizmente, este sim, se tivesse havido muito crédito mal parado, as taxas de juros iam aumentar inevitavelmente, por via dos spreads. Os bancos iam, o crédito mal parado tem custo, não é? E, portanto, iam aumentar o scoring de risco e ia aumentar o custo dos créditos. Isto não aconteceu. E por isso os bancos têm continuado a conceder crédito. Taxas muito baixas e têm continuado a conceder crédito, o que é um estímulo claro e à ajuda desta procura mantida ou acrescida que foi recuperada agora. Isto é bom para os bancos, é bom para os agentes económicos e é isto que tem vindo a suportar muito, digamos, o nosso mercado. Okay? As avaliações bancárias refletem isso mesmo, portanto, têm vindo a subir, embora as avaliações bancárias, já me ouviram dizer, são um indicador menos, enfim, têm o interesse do banco em conceder crédito implícito também no valor, podem ser influenciados por isso, estou a dizer que seja sempre o caso, mas, portanto, são menos equidistantes, pelo menos, do que os valores reais de venda, a evolução dos preços, etc. Na verdade, esta era uma das justificações que é avançada, as próprias escassez, os bancos projetam aquilo que é o valor de um ativo no futuro, não é? Eu estou a assumir que este imóvel vai valer para me suportar aquilo que eu estou a emprestar. Obviamente tem interesse em emprestar o mais possível e, portanto, face aos rácios, pode também ser avaliado por um valor superior para que o banco possa emprestar mais a um cliente com um determinado perfil, desde que esse cliente tenha um bom perfil. Okay? Isto, enfim, do ponto de vista do que são as variáveis de natureza mais macroeconómicas, variáveis de contexto, não é? Pandemia, economia e o impacto disto em fenómenos como a procura por via do emprego, das moratórias, da concessão de crédito, etc. e evolução. São estas as macrovariáveis, pelo menos as que temos que considerar mais importantes para enquadrar a evolução do mercado. E então como é que o mercado tem avançado? Quanto à oferta e à procura, quanto aos preços de compra e venda, de arrendamento e de outros setores, e o que é que podemos esperar por aí. Bom, isto é só para, qualquer dia terá escrito nos anais do tempo, que é no final de 2020 previa-se, lembrem-se, ano da pandemia, tínhamos tido um grande V de decréscimo, uma redução clara da procura e depois uma recuperação e havia que é previsto, bom, e agora os preços durante o próximo ano, 2021, passou, vão reduzir 2%. E analistas sólidos, a Moody's dizia isto, por exemplo. O Banco de Portugal secundava a moção. Não eram teses completamente desajustadas, porque tínhamos muito desemprego instalado, havia muita incerteza em relação a como é que a economia ainda ia recuperar, tudo isto que estivemos a ver era ainda uma bolha de incerteza, digamos assim, e portanto era natural que existisse por via da redução da procura uma correção dos preços. Não é? Havia quem previsse já evoluções positivas, há sempre, digamos, embora ténues relativamente positivas. A Standard & Poor's. O que é que aconteceu então já agora? Bom, quanto à oferta, isto é à data, 19 de janeiro, isto é o que temos hoje no mercado. Bom, não será milimetricamente o que temos no mercado, mas é o que está publicado em portais. Não é? É claro que não estão aqui os fiscos que não ponham coisas, portanto, há mais imóveis à venda do que estes, seguramente, mas é desta ordem de grandeza. E não tem vindo a variar muito. Porquê é que não tem vindo a variar muito? Bom, se o mercado continua dinâmico, com vendas, com a procura a funcionar e com vendas a ocorrer, como veremos, aliás, com valores recorde de transações em relação à história do mercado imobiliário em Portugal, é natural que o que entra no mercado vá saindo. Portanto, até temos uma narrativa constante. Se tivéssemos um aumento sistemático, significa que o que estava a entrar não se escoava. Não é o caso. Okay? Temos 140 mil imóveis, 150 mil imóveis mais ou menos a ser promovidos. Isto tem sido atual, sempre com mais descidas de preço daquilo que é anunciado. Repare, isto é nos portais, são asking prices, não selling prices, mas sempre com mais descidas de preço, a dinâmica estão sempre do que aqueles que sobem o preço. Okay? O que é natural porque há uma consciência maior dos proprietários hoje de que os seus imóveis podem estar overpriced, sobrevalorizados, digamos assim, podem estar a ser pedidos valores excessivos em relação ao que eles verdadeiramente valem, e, portanto, corrigem esses valores com a ajuda certamente de competentes consultores imobiliários, que estão cá para isso, exatamente, para os ajudar. Facto, em 2020 houve uma redução de procura, número de unidades vendidas, muito significativa, por via sobretudo do segundo trimestre. Desapareceram 10 mil casas no segundo trimestre.
Na área metropolitana de Lisboa, foram vendidas menos 5,3% de casas em Portugal continental. Tinham sido, em 2019, 181 mil, foram 172 mil em 2020. E em Lisboa, em Portugal continental, em Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, este número foi ainda maior, foi de menos 9%. Venderam-se menos 9% de imóveis. E em Lisboa, menos 18%, Lisboa cidade. Portanto, o impacto em Lisboa, da redução da procura em 2020, é isto que devemos reter, foi bastante maior do que aquele que foi em Portugal continental. Okay? Portanto, Lisboa sofreu mais nesta perspectiva do que o resto do país. E já agora, aqui já se dizia, isto mesmo, e também no valor, 0,2% em valor, em Lisboa. Estas coisinhas são as que estão nas letras pequenas, porque a gente quando vê os títulos grandes, não é este lá disto, mas também no valor, em média, digamos, transacional. Como é que está então a procura hoje, se nós olharmos para ela este ano, isto só há dados para o terceiro trimestre, e tenho aqui uma projeção para o quarto, não é? Atualizada a novembro. Reparem, tradicionalmente, a partir de determinada altura, tem havido cerca de 43, 45 mil imóveis vendidos por trimestre no país. Okay? E aquilo que aconteceu, portanto, houve um grande decréscimo no tal segundo trimestre de 2020, aquilo que aconteceu no primeiro trimestre deste ano, estávamos mais ou menos a mesma, portanto, recuperámos aquilo que era a procura existente antes da pandemia, e o que aconteceu agora nos dois últimos trimestres, ou por outra, no segundo e no terceiro trimestre foi o maior de sempre, com 56 mil imóveis vendidos, e já no segundo tinha havido 52,9 mil. E aqui a estimativa face ao movimento em novembro é que haja novamente 52 mil no trimestre. Okay? Nós podemos assim ter, estas contas são nossas, que podemos ter um crescimento de quase 20% no número de transações em relação ao ano passado, em que houve um decréscimo de 5,3%. Mas aqui há um crescimento objetivo de 20%. Vão-se vender mais imóveis em Portugal. Venderam-se mais imóveis este ano, de 2021, em Portugal, do que se tinham vendido há algum ano da história do país. Okay? Portanto, houve de facto uma recuperação da procura. Porque com estas contas são mais de 200 mil imóveis que são vendidos, transacionados este ano. Isto são dados do INE, não é? Isto é relativo ao primeiro trimestre, pode parecer história antiga, mas na verdade é uma dinâmica que vale a pena realçar, que é na área metropolitana de Lisboa. Isto é a cota das transações no primeiro trimestre. Lisboa tem 1/3 das transações do país, o Norte 30%, etc. E aqui houve um ligeiro decréscimo de cota, de 1,9%, e uma erosão em valor, não é? Porque se nós temos uma redução de cota de 1,9% e em média isso representa menos 2,2% dos euros gastos, é porque temos em média uma redução de valor ligeira de 0,3%. Não é? Isto já tinha aconteceu no primeiro trimestre e depois aqui tenho o segundo e o terceiro e está simplificado, e não vale a pena entrar em grande detalhe, mas na verdade no segundo e no terceiro o que aconteceu é continua a perder cota, aqui reganhou, digamos, alguma, mas o que houve foi uma recuperação de valor no segundo. Enquanto no primeiro tinha havido uma ligeira erosão de valor, no segundo e no terceiro houve uma recuperação de valor. Okay? Porque a cota desceu, mas desceu menos o valor em euros médio gasto. Okay? Portanto, houve ligeiras valorizações. Já agora, este é o número... a área metropolitana de Lisboa e o Norte totalizaram, no terceiro trimestre, cerca de 60% do mercado nacional, que foi dos números mais baixos desde 2013, em termos de cota, o que significa que o resto do país ganhou dinâmica no número de transações efetuadas. Okay? É mais uma curiosidade que qualquer outra coisa, mas é um facto. Em Lisboa, vale a pena dizer que o crescimento dos preços, do número de transações foi feito sobretudo nos usados, porque houve até um decréscimo dos novos. Isto já era verdade na primeira metade do ano passado. Okay? Portanto, foi sobretudo nos usados que isto aconteceu. Houve um decréscimo dos novos, de vendas nos novos, e há sobretudo um decréscimo no pipeline de novos. O pipeline de novos não deixa de existir, portanto, continua a ser injetados novo produto no mercado, não produto existente, mas a um ritmo inferior. E com uma quebra muito expressiva em Lisboa e Porto. Em Lisboa, a meio do ano passado, cerca de 21% e no Porto de 31%. Portanto, há menos oferta nova em Lisboa e no Porto. E é por isso, obviamente, quando vemos os preços a evoluir em Portugal de determinada forma, que vemos os preços a evoluir em Lisboa com menos vigor, com menos tipo. Porque há menos também.
Isto já são dados do terceiro trimestre. Há um efeito diferido dos promotores, enfim, que acusaram, estranhamente, no terceiro trimestre, desceu largamente o número de fogos em pipeline. Não sei porquê, porque há aqui um fenómeno. Ele tinha crescido, tinha recuperado no segundo, mas no terceiro desceu novamente. Isto pode ser, mais uma vez, o efeito diferido dos promotores, digamos, com algumas incertezas, digamos, do passado em relação à pandemia. É natural que isto retome, mas a verdade é que, à data, com este efeito, com menor injeção de novos projetos em pipeline e menor construção e menos construção, há menos produto novo, digamos, para vender, o que mantém o preço dos usados mais apreciado. Não é? Por outro lado, mesmo reduzindo, para além de haver menos, os novos que há não estão em Lisboa e Porto Cidade, ou estão menos em Lisboa e Porto Cidade, e estão mais nas áreas metropolitanas, naturalmente, porque é lá que a procura se verifica agora de forma mais acentuada, desde logo pelos motivos escolhidos, não é? Portanto, estas áreas começam a ser destinos de promoção nova, mais do que Lisboa, em proporção, mais do que Lisboa e Porto. Às vezes temos aparentes notícias, indicadores aparentemente contraditórios, porque isto, por exemplo, em setembro dizia-se, bom, o licenciamento de habitações tinha subido 12,3% até julho, certo? Portugal continental. Vale a pena olhar para Lisboa cidade e ver qual é a nossa realidade aqui. A atividade de reabilitação cresceu 16% até outubro, certo? Mas depois, em Lisboa não é assim, porque nós vimos o pipeline em Lisboa até setembro caiu 26%. Né? E, portanto, quando vemos aquelas notícias, é preciso interpretar. Um proprietário vosso, um cliente vosso também pode ver aquelas notícias. É preciso situar isto depois nos nossos mercados e ser capaz de esgrimir. Na verdade, no total, o número de focos em licenciamento em Portugal caiu 17%. Total. Sendo que isto foi, sobretudo, a principal quebra se sentiu na reabilitação. Teve um decréscimo em projetos novos e focos e novos focos contabilizados de 26% e 34%, e na construção nova houve uma redução de 13%. E, portanto, houve, de facto, uma erosão do número de focos novos injetados no mercado. Basicamente, isto temos que reter, e como a procura se mantém, há escassez de produto para esta via. Okay? Bom, e isto tem relação ao número de unidades vendidas, ao que é o produto disponível. E depois, o que é que isto faz aos preços? Como é que os preços evoluem? Bom, em primeiro lugar, aqui a atualização daquilo que é o asking e o selling price. Este número tem-se mantido teimosamente e sistematicamente, desde para 2019, a 22%, 21%, o delta entre o asking, a diferença entre o asking price e o selling price, a diferença entre aquilo que um proprietário pede pelo seu imóvel, aquilo que é publicado nos portais, e o valor real de venda do imóvel. Okay? Portanto, se nós tivermos, imaginem, o asking price, a média de todos os asking prices, imaginem que são 1000 imóveis, temos a média de todos esses, desses vendem-se 100, 200. Se fizermos a média de todos estes, são os selling prices. A diferença entre estas duas coisas é de 19% na área metropolitana de Lisboa. Okay? Em média, um imóvel está mais caro, 19%, quando anunciado, do que aquilo porque é realmente vendido. Okay? Bom, é claro que há uns que estão muito mais acima, porque há uns que se vendem, que são os que estão a preço. Já agora, quando angariarem a preço, porque a probabilidade de venderem é maior, e rapidamente. Okay? Que é o que nós estamos a fazer. Por isso é que vendemos 75% dos nossos imóveis em menos de 4 meses. E 80 e picos em menos de 6. Okay? Este número reduziu-se, o que é bom, porque reduziu-se ligeiramente de 22% para 19%. De outubro a dezembro do ano passado, no final do ano passado. Reparem, era de 21, 22, etc. Reduziu-se porquê? Porque há uma maior consciência dos proprietários de que se calhar estão muito acima do preço. Então tentam aproximar a coisa, vão fazendo baixas de preço. Em média isto é um fenómeno mais instalado. Depois há ainda uma outra coisa que é o desconto de negociação. Mesmo para os que são vendidos, esses, em relação ao preço porque estão publicados, tendem a ser ainda negociados em 6%. São vendidos 6% mais baixos. Okay? 6,1%. Também isto desceu. E é natural, não é? Porque se eu tenho uma baixa dos preços que estou a promover, também é natural que as minhas taxas de negociação vão sendo um bocadinho inferiores. Okay? Portanto, há uma maior consciência dos proprietários de que não podem estar overpriced, porque o mercado não trata disso, simplesmente. Isto é o que já vimos. Portanto, o price gap é uma coisa que tenho muita atenção quando o cliente fala de preços
com um cliente incauto ou desinformado, quer dizer, senta-se comodamente no seu sofá, faz no Google procura e aparece-lhe Idealista ou imóvel virtual, com os preços publicados de determinados imóveis, tipologia, T5 em Lisboa, T4 em Cascais, não sei o quê, e ele vê, digamos, aqueles preços e forma uma expectativa. E, na verdade, aqueles preços estão inflacionados em média de 19%, como vimos, na área metropolitana de Lisboa, e por concelho havia em Lisboa ainda é maior, não é? Como viram ali, em Cascais, por exemplo, também. Isto é a taxa de negociação, que era esta e até já está em 6% e não em 7,5%, creio que tinha atualizado isto sim, mas não vi, tenho aqui os quadradinhos, atualmente 6%, portanto tenham sempre em conta isto. E depois há coisas que parecem contradizer, há notícias, quer dizer, estas foram quase no mesmo dia, uma diz que o preço das casas aumentou 6,4% no primeiro semestre do ano passado, e outra diz que, enfim, o preço médio de venda desceu, nesta altura, que desceu pela segunda vez este ano e tal. Bom, mais uma vez, isto é o imóvel virtual a falar, portanto, asking prices, como vimos, o que baixou foi o preço pedido pelos proprietários e não o valor de venda, e aqui sim foi realmente o preço, face ao período homólogo, ok? Do ano anterior, a subida de preços reais de venda. Houve uma evolução dos preços positiva, sobretudo no segundo semestre. No segundo semestre a valorização era de 6,4% desde o final do ano, mas Lisboa sempre teve uma dinâmica diferente. Okay? Aquilo são preços de Portugal continental. Quando vem preços, as notícias normalmente é Portugal continental, depois vão ver Lisboa. Bom, o Prime resistiu sempre. O Prime resistiu e resistirá sempre. O Prime ainda valorizou. Prime é produto único. Prime é produto, quem chama de luxo, detesto o termo, mas é produto único para o qual há capacidade de cliente que é imune às variações das condições económicas. Portanto, enfim, normalmente mantém-se mais imune. E depois há o tal shift, se quiserem, a mudança, a dispersão da procura para as áreas metropolitanas, não é? Afastando os clientes portugueses de Lisboa, que não têm como comprar em Lisboa e procurar, digamos, nas periferias. Por esse motivo, a valorização média, dizia aqui, isto é um estudo da 121, no conjunto do país, a valorização média tinha sido 3%, mas em Lisboa com uma valorização, com uma queda da ordem dos 6%, de Lisboa cidade. Porque as pessoas procuram na área metropolitana. Bom, na verdade Lisboa sempre teve uma dinâmica diferente. Isto é só exemplificativo, também já é muito no passado, mas vejam, já em 2020 tinha havido um crescimento mediano das casas, do preço mediano das casas de 7,8% em relação ao período homólogo, e em Lisboa tinha havido uma desvalorização de menos 1,3%. Portanto, tenham sempre muita atenção, digamos, às variações de preço, porque Lisboa tem sido diferente da área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana de Lisboa diferente de Portugal continental. Bom, houve valorizações depois de 6,6%. Este é o meu, já vimos isto, não é? No primeiro trimestre houve uma ligeira valorização dos imóveis e aqui houve uma valorização superior após haver uma quebra no primeiro trimestre. Uma valorização, se nós fizermos aqui as contas, menos 2,1 para 0,8, 1,3 e de 1% para 0,2%. Portanto, valorizações na área metropolitana de Lisboa no segundo e terceiro trimestre, a recuperar da desvalorização que tinha havido nos últimos trimestres do ano passado, os 2 últimos trimestres do ano passado e no primeiro deste ano, na área metropolitana de Lisboa. Isto são mais coisas, portanto, Lisboa, como vem, quando vemos as coisas, depois vamos ver as notícias de Lisboa, teve estagnado ou corrigido em baixa. Viseu e Lisboa foram as 2 únicas capitais de distrito que tiveram descidas de preço no ano passado, no primeiro trimestre, okay, do país. E eu se disse isto, bom, isto é com quedas trimestrais, é a mesma coisa, depois subiu, no segundo trimestre já estava a subir, já tinha variações positivas, embora inferiores às de outras, e portanto começou a recuperar no segundo trimestre. A taxa de Portugal continental era esta, de 4,5%, e em Lisboa foi até superior. Lisboa, como tinha estado a erudir, acabou por ter uma recuperação no segundo trimestre de 4,9%. E foi aqui que começou o processo de recuperação. Eu, mais uma vez, não vejo aqui os quadradinhos. Este processo, reparem, isto foi depois de 2 decréscimos de 0,8% e 0,3% no segundo trimestre do ano passado. Desculpem, nos trimestres anteriores. Eu creio que já tinha partilhado isto da última vez. Quando falamos de Lisboa, depois estamos a falar de 24 freguesias diferentes. E nestas 24 freguesias, isto eram dados de junho, não havia atualizações, mas havia metade que tinha descido os valores, e algumas de forma significativa. Se não me engano, era Santa Maria Maior, tinha tido um decréscimo de 17% em média, e Campolide tinha tido uma valorização de 16% em média.
Bom, e portanto é preciso olhar para Lisboa, vocês sabem isto melhor que eu, de certeza, que é quando estamos a fazer a análise comparativa do mercado de um imóvel, temos que ver aquele imóvel, a localização, tipologia, etc. Ter em conta este framework, digamos, esta moldura global, mas ter também presente, e com dados mais detalhados, do potencial imobiliário, do CIR, etc., do que é o mercado. Portanto, metade, foi exatamente metade teve variação negativa e outra positiva, mas no município de Lisboa tinha havido era uma queda média de 1,7%. Okay? Isto já agora é só para dizer que a única coisa que retenham é decresceu o volume de investimento e a cota de investimento por investidores estrangeiros em Lisboa. Já por este motivo, isto também terá contribuído para que tenha havido, digamos, uma baixa dos preços, porque quem compra são os nacionais e compram tipicamente mais barato. Isto é o mesmo quadro de evolução daquele gráfico que vimos abaixo. Todas as que estão acima têm evolução positiva nos seus valores e todas as que estão abaixo têm evolução negativa. Okay? O que aconteceu foi, depois desta altura, no segundo trimestre, foi passando a haver valorizações sempre relativamente ténues, mas que se afirmaram. No terceiro trimestre tinha havido uma valorização homóloga de 9,9% em relação ao trimestre anterior do ano passado, com subidas expressivas em Lisboa, Porto e Algarve. Okay? Isto acompanhou, aliás, um movimento de valorização isto é uma notícia de agora, de janeiro, portanto, de valorização dos imóveis em geral na União Europeia. Provavelmente com fenómenos semelhantes aos que nós estamos a viver cá, com estas, ou seja, os paliativos às economias, o crédito barato, etc., e as casas subiram 9,2%, portanto estamos muito em sintonia nos países, não é? Depois Lisboa é outra coisa, como já vimos. Os preços continuaram a crescer em novembro e nós este ano tivemos, na verdade, 2021, foi um ano histórico, foi um ano melhor, dos melhores tempos do imobiliário. Bom, e a taxa de valorização, para quem comprou em 2020, não é? Foi de 12,2%. Quem tenha comprado antes não é? Comprou um valor, digamos, superior, mas de facto afirmou-se este segundo semestre do ano e no último trimestre em particular, uma valorização positiva dos valores que têm a ver com aquele acréscimo da procura, tudo aquilo que vimos. Um grande acréscimo da procura, não acompanhado pelo acréscimo da oferta, e portanto com uma valorização, digamos, dos preços. Podemos dizer, quando falava há bocado de, enfim, surpresa, disrupção, etc., que passamos limitações, contração da atividade, depois recuperação e resiliência e vigor, nós podemos dizer que chegamos ao fim do ano passado com resiliência afirmada. Reparem, tivemos aqui, a coisa veio sempre a subir desde 2019, depois tivemos aqui este dia e depois realmente recuperou e afirmou-se, digamos, no final do ano passado. Vamos ver como é que a coisa evolui desde então. E, portanto, tivemos um ano muito bom, com uma valorização de 12,2% dos imóveis a nível nacional. Não temos os detalhes para Lisboa neste momento em relação ao último trimestre do ano. Intuímos que é inferior a isto, naturalmente, embora é um pouco provável que tenha crescido, não é? Deve ter crescido, mas a um ritmo, uma taxa inferior, digamos, a isto, como tem acontecido em todos os trimestres anteriores, na comparação de Portugal continental e Lisboa e a área metropolitana de Lisboa. Vejam que aqui, no princípio do ano passado, as taxas de valorização homóloga, com um efeito exatamente da pandemia, eram muito inferiores. Elas vieram a crescer agora novamente, as taxas de valorização homóloga cresceram até o final do ano passado. E o que se prevê se me pergunta assim, bom, se eu dizia a determinada altura, os preços, já agora isto é uma coisa, mesmo os imóveis novos no primeiro trimestre desceram de valor e depois recuperaram o valor. Portanto, cresceram, digamos, no segundo trimestre, cresceram, digamos, este valor. Eu creio que é o que estava aqui, eu não vejo porque estou cheio de quadradinhos à frente, isto é mais fácil fazer presencialmente do que no Zoom, mas não há problema. E, portanto, eu acho que, descontados os títulos hiperbólicos, são sempre assim um bocadinho, faz disparar a venda dos usados e tal, não faz disparar nada, não é? Mas a verdade é que terá havido um efeito pela falta de oferta de novos a pressionar o preço das usadas, de apreciação ou de manutenção do valor dos imóveis usados, porque a procura se manteve ou até aumentou, como por via dos fenómenos que vimos inicialmente. Okay? Depois há o preço dos materiais de construção e tal. É muito discutível se os materiais de construção farão aumentar o preço das casas. Teoricamente fariam, mas os preços das casas não podem aumentar se não houver quem as compre.
E, portanto, se ninguém estiver disposto a dar esse valor, teoricamente fariam, mas podem reduzir as margens dos promotores, não é? Portanto, essa resposta está por dar, em função daquilo que seja a disponibilidade de compradores para continuar a igualar, digamos, esta subida dos preços. A avaliação, nós já tivemos a avaliação foi sempre subindo, como vimos, este é um indicador um bocadinho mais, enfim, mais one-sided por parte dos bancos, já estabilizou, já teve subidas, isto vai acontecendo, digamos assim. Também já houve situações em que se anunciam subidas globais, mas depois, por exemplo, Lisboa tinha decrescido. Portanto, é preciso ir olhando para estes indicadores com algum cuidado. E a avaliação é uma proxy enfim, que é menos equidistante do que o valor de venda, confidencial imobiliário, isto é uma coisa que eu tenho dito. O Eldorado imobiliário com valorizações constantes a 2 dígitos terminou. Não é? Terminou. Não existe uma valorização de 15%, 17%, etc., como tínhamos. A verdade é que no último trimestre deste ano tivemos uma valorização de 12,2%. A acumulada do ano não será isto tudo, não é? Nós tínhamos valorizações de 15% e 17% ao ano. Isto acabou, porque é muito pouco provável que, sob uma base superior, mantenhamos, digamos, isto a valorizar-se ad eterno. A recuperação do valor de desconto do ativo imobiliário em Portugal e em Lisboa em particular está concretizada, digamos assim, concretizou-se ao longo dos últimos anos, mas é pouco provável que continue a haver. Também não vai haver saldos, não vai haver saldos. Portanto, para compradores estão à espera de... E já agora, numa notícia de hoje, creio, hoje ou ontem, já não sei muito bem, isto é da DBRS. A DBRS são analistas internacionais e prevêem que os preços das casas estabilizem em 2022 na Europa. Portanto, isto, mais uma vez, são percepções, mesmo que não estabilizem, subam, não vão subir galacticamente, e mesmo que não estabilizem e deixam, também não vão descer galacticamente. Portanto, vamos olhando para estas coisas e vendo, e há outras perspectivas. Há quem diga que isto vai subir, o Standard & Poor's, por exemplo, continua a projetar uma subida, mas de 4%, coisa que vai... e, portanto, nunca de valorizações a 2 dígitos. Eu, se tivesse que intuir, digamos, admitiria que pudesse continuar a haver, por via dos fenómenos que temos agora, macroeconómicos, e se não houver alteração das taxas de juros, nem impactos sérios na economia de uma outra variante qualquer que aí seja inventada, durante algum tempo vamos ter uma certa estabilidade, porque as cadeias de distribuição, etc., vão continuar a introduzir, a estabilização vai continuar a introduzir aumentos de preço nos custos de produção, e, portanto, a inflação não sai, desde que não haja aumento das taxas de juros, pode continuar a haver uma ligeira apreciação, mas tendencialmente uma estabilização dos preços. Os arrendamentos, prometo que não me demoro muito com estes. Bom, os arrendamentos têm umas notícias espetaculares, porque é que sobram as rendas nas crises, que é a única coisa que não aconteceu às rendas. Pronto, isto é verdade, aconteceu em Portugal continental, mas em Lisboa houve um decréscimo de 18% acumulado, 18% nas rendas, ok? Porque Lisboa viveu, aliás, mesmo nesta notícia, mesmo apesar de terem acelerado no primeiro trimestre, não foi uniforme, e municípios irrelevantes, como Lisboa, Porto, Eiras, Odivelas, Almada, etc., que têm pouca significância, houve diminuição. Claro que houve. Houve diminuição sistemática e regular desde o primeiro trimestre de 2000, enfim, desde o primeiro trimestre de 2021, portanto, em 2020, desde a pandemia, houve uma redução de 18%, digamos, em Lisboa. Isto veio a acontecer, digamos, gradualmente, e só começou a recuperar para em abril deste ano. Mesmo nos asking prices que eram pedidos, em abril começaram-se a notar alguns indícios de recuperação, de estabilização, bateu no fundo, se quiserem. Okay? E, portanto, já aqui, neste caso, era eu creio que isto era do Idealista ou do Imóvel Virtual, creio eu. Portanto, são asking prices das rendas, mas, na verdade, estes dados foram confirmados pela Confidencial Imobiliária, dizendo que Lisboa, nesse trimestre, só registrou, no segundo trimestre do ano passado, só registrou uma variação de menos 0,1 só, okay? Porque já ia com 18% de variação negativa, não é? E estas coisas o que fazem é... depois houve uma recuperação no terceiro trimestre, portanto, relativamente tenue, de 1,9%, se não me engano, por cento. Isto foi pressionando as yields dos investidores que compram para arrendar, não é? Quando os imóveis quando as rendas perdem valor, se eu tenho um imóvel, comprei por um determinado valor, isto desincentiva, se eu perco valor nas rendas, isto impacta, se eu estiver interessado em comprar um imóvel, impacta no preço de venda do imóvel lá em baixo. Eu vou comprá-lo por menos valor porque quero ter a mesma porcentagem de retorno, 4%, 5%, seja o que for. Portanto, isto podia ser um instrumento de indução de redução dos preços também.
Houve um crescimento em outubro, em Lisboa, de 2,1%, portanto, como digo, houve uma recuperação a partir da segunda metade do ano, e mesmo assim as rendas ficaram 18% abaixo do pré-Covid, e aqui a mesma coisa, portanto, aqui estamos a falar, já não sei qual é exatamente pela primeira vez desde o segundo trimestre de 2020, no final do ano, no terceiro trimestre, já apresentavam rendas positivas. Isto tem vindo a crescer, quer em Lisboa, quer no Porto, e, portanto, os yields residenciais, embora de forma ténue, não é? Os yields residenciais também aumentam por essa via. Embora estejam inferiores, obviamente, ao pré-pandemia. Isto tudo se deveu, já agora em Lisboa e Porto, como sabemos, ao fenómeno do fazer desaguar de imóveis que estavam afetos ao alojamento local e que deixaram de ter utilização. E, portanto, os investidores respectivos, em vez de ficarem com o mono nos braços à espera, com certeza, dedicaram aquilo a arrendamentos de curta, média ou longa duração, ou se calhar até abandonar o alojamento local. E isto, na prática, o que o alojamento local, enfim, tem vindo a recuperar, mas o que isto, na prática, configura também uma oportunidade, vindo do alojamento local a recuperar, para nas periferias, uma vez que há áreas de contenção absolutamente blindadas neste momento em Lisboa, nas grandes centros urbanos, em Lisboa e Porto, que isto comece a criar mais oportunidades nas periferias. Não é? Portanto, haver mais aquisições nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, como acontece em outras grandes cidades europeias, em que temos alojamentos locais, não no centro do país, mas nas banlieues, não é? E, portanto, isto vai acontecer também, digamos, na nossa realidade. Isto não canso de dizer, quer dizer, só para termos isto presente, já temos visto isto várias vezes, não está nada atualizado, é sempre melhor comprar com as taxas de juros que temos, do ponto de vista da taxa de esforço, do que arrendar. Porque é mais caro arrendar por mês do que comprar. O problema é que nem toda a gente tem, enfim, e a diferença está aqui, se quiserem ver, em Lisboa, em Lagos, etc. E isto é particularmente mais verdade nas geografias mais valiosas, não é? Porque em Lisboa, para uma casa de 90 metros quadrados, são 68% na taxa de esforço e 58% se for de compra. Okay? Rendimento versus compra. O problema é ter liquidez para a compra, ter requisitos para que o crédito seja concedido, etc. Ter condições para que isso aconteça. Mas é sempre melhor comprar do que arrendar. Outra nota que demos, isto não é nada certo, mas o Banco de Portugal quer limitar a maturidade média dos empréstimos de crédito de habitação. Okay? Quer estabelecer um prazo máximo de 30 anos. Isto significa que as prestações aumentam. Para o mesmo valor financiado, em relação a créditos que hoje têm 35 ou 40 anos, as prestações vão aumentar. Isto significa que os clientes que recorrerem a crédito, hoje recorrerem a crédito é uma coisa, e se isto se verificar a partir de 2023, recorrerem em 2023 é outra, naquilo que é o impacto da sua taxa de esforço do orçamento familiar. Portanto, às vezes, clientes compradores que adiam decisões de compra, porque não se vê como é que isto faz e tal, atenção, se for recorrer a crédito pode ser ainda mais tricky. Total cost of ownership, pode aumentar o custo do crédito ou ter uma prestação superior. Isto era só, olha, este já me lembrava, eu sei que partilhei isto da última vez, nós somos olimpicamente o país da União Europeia, a par do Luxemburgo, que é um país pobre, como sabem, estou a brincar, não é? Um país rico, em que o rácio dos salários, das casas para os salários, é mais alto. E, portanto, nós temos a desproporção maior daquilo que é o rendimento face ao preço das casas. Não é uma boa notícia, mas é o que é. Isto é um estímulo ao arrendamento, não é? Isto é um estímulo ao arrendamento, obviamente. Porque se eu tenho uma desproporção desta, eu recorro ao arrendamento, embora seja mais caro arrendar do que comprar casa, mas se eu não tenho condições para fazer, tenho mesmo que arrendar. Bom, eu termino já. Outros, eu creio que estamos com 1 hora, portanto, já está farto de me ouvir. E o Covid está-me a permitir aqui olimpicamente espetacular. Outros segmentos e tendências, armazéns, não temos detalhe, mas dados do terceiro trimestre, os armazéns terão perdido 1% no valor médio, digamos, de comercializações. Diz muito pouco, não temos para Lisboa, Porto, etc. Isto está em detalhe no Confidencial Imobiliário. Os escritórios levaram muita pancada no princípio do ano. Bom, no ano de 2020 nem se fala, mas no princípio deste ano de 2021, mas recuperaram no final do ano, e portanto há uma apreciação média do preço, do preço do valor dos espaços de serviços de 0,5%, praticamente estável, mas houve uma recuperação, porque por via da não absorção de espaços isto tinha perdido valor, e as lojas encareceram, entre aspas, 3% em média no terceiro trimestre
até ao terceiro trimestre. Isto não, só há dados disponíveis até ao terceiro trimestre, pelo menos do Confidencial Imobiliário, para terem uma ideia de, para além da habitação, quando falamos depois de armazéns, escritórios e lojas, são estas as taxas de variação. Isto depois requer, obviamente, análise específica em função da localização, da dimensão, do propósito, etc. Os vistos gold, são notícia, os vistos gold, como sabem, é uma figura, não é do passado, mas é do passado em Lisboa, Porto e mais algumas zonas, como são Algarve e tal, portanto não são permitidos. Agora só nas zonas do interior do país, são zonas designadas, e na verdade até foram atraídos, não só em número de autorizações de residência para investimento, vistos gold, como em euros, até houve uma redução, menos 28% do que tinha havido em 2020. Estranhamente, porque houve uma corrida aos vistos gold no final do ano passado, mas houve uma redução. Creio que já falámos disto da última vez, a impossibilidade de comprar em Lisboa e Porto, pela atribuição de vistos gold, passa a ser substituída por uma figura que é, posso comprar participações em fundos de investimento de imóveis que estejam no Porto ou em Lisboa, que é uma coisa diferente, mas também posso ser elegível para atribuição. Não é um negócio para nós, naturalmente, mas é uma das formas de investidores internacionais poderem eventualmente fazer isto, se tiverem sobretudo esse propósito, e estão a investir em imobiliário na mesma, mas não de forma direta, digamos assim. Isto é uma pena, porque os vistos gold trazem dinheiro para o país, tem um impacto multiplicativo, cada euro investido é reprodutivo, 7 vezes em 5 anos, face àquilo da aquisição, imobiliária, despesa, etc. E isto é feito por um conjunto de populações, as despesas de famílias estrangeiras têm esta composição, francês, Reino Unido e por aí fora, e nós perdemos, veremos como é que é a evolução disto agora, mas perdemos, porventura, 97%, se não me engano, nestes dados, dos vistos gold atribuídos em Portugal foram em Lisboa e Porto. E, portanto, o facto de agora impedirmos que isso aconteça, de dinamizarmos o interior do país, não é só por esse motivo que vai acontecer no interior do país, não é? É preciso que quem investe esteja interessado em que seja. Deus queira que sim, mas de facto, Deus queira que sim, desde logo por este efeito reprodutivo que têm os vistos gold em Portugal. Isto já vimos, no segmento específico, mudou a tipologia da procura, com grande significado. As famílias procuram, em muitos casos, outra coisa, maior, porque precisam de mais espaço para ficar confinados em casa, porque têm menos necessidade de se deslocar para os seus centros, para os seus locais de trabalho, menos vezes, e, portanto, podem procurar viver em periferias ou até deslocalizados em periferias da área metropolitana de forma mais ampla, né? E estarem mais longe, e com acesso à habitação a custos inferiores. E isso faz aumentar também os preços, digamos, nessas periferias, naturalmente, por via da procura que aumenta. É por isso que aumentou a procura de terrenos, de quintas, hectares, por aí fora, portanto, espaços em que isso foi particularmente verdade, justamente nos distritos de Lisboa, etc. A segunda habitação também continua a ser, já falamos disto, não vale a pena falarmos dos nichos, isto são sempre nichos, com portas e tal. Temos muito elan em algumas zonas de nicho em Portugal, a nossa costa alentejana, qualquer dia também a Vicentina, pelo menos até Sines tem hoje um elan enorme, e portanto, mas isto serão, a ver, também não se pode falar de subida de preço e tal quando se for falar, porque a comporta será sempre a comporta em melides e é uma coisa muito diferente do que outras geografias. Portanto, não estamos aqui a falar, não podemos falar da especulação de preços, que é muitas vezes a tendência que existe, porque a especulação é localizada naquele sítio, não tem influência, digamos, em muitas outras geografias. Isso é verdade. Os custos da habitação, eles aceleraram 7%, 7,5%. Isto pode ter influência, obviamente. Naturalmente, a coisa mais fácil de dizer é bom, vai ter influência no preço dos imóveis. Veremos, porque se não houver quem os compre por 7% mais caro, então o que é preciso é os senhores promotores engolirem um bocadinho da margem que resulta, digamos, do aumento deste custo, não é? Portanto, há dois cenários possíveis. O primeiro é o mais provável, assim haja desenvolvimento económico, digamos, que permita que isso aconteça. Bom, isto são algumas opiniões que foram existindo, desde o Ricardo Guimarães, que Confidencial Imobiliário, disse, bom, no final do ano de 2020 até ao final de 2020 isto não vai valorizar de certeza. Todo o adiamento portanto, não eram assim tão inverosímeis aquilo que eram as previsões de isto não valoriza, porque a oferta, enfim, a procura vai reduzir, o efeito económico, o pandémico, etc. Não, eu próprio dizia, digamos, coisas do mesmo género. A verdade é que isto depois foi evoluindo e houve, por exemplo, em maio houve uma subida mensal muito expressiva, 2,5%,
Depois não foi acompanhada pelos meses seguintes, nunca foi assim, mas portanto, vão sendo evolutivas estas. Então eu disse, e isto mantém, eu acho que não há Eldorado, o Eldorado da valorização de 2 dígitos acabou, não vai haver. Se não tiver acabado, paciência, claro, me pendurar pelos pés, mas na verdade acho que é muito pouco provável que isto aconteça. Desde logo que temos bases mais altas e porque não é sustentável, digamos, manter isto. Portanto, a certa altura, e não há bolha nenhuma. E também, mais uma vez, só me vincula. Há bolha quando os ativos que lá estão não têm o valor, designadamente quando há crédito associado a eles, portanto há imparidades depois quando vamos buscar, não vale aquilo. Não é? Portanto, não há bolha nenhuma, houve um processo de valorização consistente, estruturado, do ativo imobiliário em Portugal e em reboque de Lisboa em particular. Okay? Foi uma cidade que apareceu no mapa mundi nos últimos 15 anos como destino emblemático de eventos turísticos, culturais e económicos. Portugal ganhou a Trelan com personagens, digamos, de renome na ONU, na Comissão Europeia, numa série de coisas. Portanto, ganhámos outra projeção. Okay? E já agora isto é um cantinho à beira-mar plantado que tem a sua graça e gente simpática, é um sítio seguro e vai continuar a ser um destino atrativo, okay? Para investidores. Portanto, também não há saldos, não vai haver valorização, mas também não há saldos. Portanto, temos, se quiserem, um cenário de estagnação ou estabilização, digamos, dos preços, na minha perspectiva. O novo presidente da APMI diz muito bem, já tinha... Não são as casas de luxo, nem são os movimentos de nicho que fazem subir o mercado, não são. É a frequência. Se não houvesse procura, como tem existido, se não houvesse dinheiro barato, se não houvesse muita gente a continuar a comprar, como vimos, 56 mil transações no terceiro trimestre de 2021, 52 mil no segundo, por oposição, acho que tínhamos de 45 mil. São subidas muito significativas. Se não houvesse esta procura, e isto não são transações no centro de Lisboa, a especular preços, se não houvesse isto, os preços não teriam aumentado. E, portanto, estou absolutamente de acordo, é a frequência e não o volume das transações que vai continuar a fazer o mercado. Isto já agora é uma previsão, para terem uma... Standard & Poor's fazia uma previsão de 4,9% para este ano e de crescimentos até sustentáveis nos anos seguintes. Veremos se é isto que acontece, porque isto depende de tanta coisa, evoluções económicas, da inflação, do aumento das taxas de juros, etc., nos vários países. Portanto, acho que vamos ter sempre bolas de cristais diferentes, bolas de cristal diferentes, não é? Eu não tenho nenhuma, mas continuaremos a atrever-nos a interpretar os indicadores do mercado e a tentar projetar aquilo que é a sua evolução. Portanto, isso é... E como vimos já também, a DBRS diz, bom, os preços em 2022 devem, em princípio, estagnar, okay? Porque se calhar prevêem isto associado aos movimentos inflacionistas, das taxas de juros, o impacto nas hipotecas e na capacidade de financiamento das famílias, que este seja um movimento mais natural. Isto já temos visto, não, quer dizer, isto são conceitos do shift sobre preços, não é? Os preços, nós podemos considerar sempre que o preço real de venda de um imóvel, o que o proprietário pede, tem um valor sempre ligeiro ou significativamente acima daquilo do valor de real de venda. E este gap em cada momento, num mercado que é ascendente, em que cresce, este gap é apanhado pelo próprio mercado, faz subir os preços espontaneamente. Portanto, o imóvel vende-se mais tarde. Quando o delta, por acaso já não é 21%, agora até era 19%, quando isto acontece e o mercado está numa dinâmica mais estagnada, o que se vende são os imóveis que estão a preço, não é? Porque os outros não se vendem, já não há recuperação. Manter um imóvel overpriced para todo o seu tempo é tê-lo na montra. É uma coisa bestial, mas não tem nenhum resultado para o proprietário. Okay? E, portanto, os proprietários que não querem rever, digamos, preços quando há dinâmicas diferentes de mercado podem estar a perder tempo e dinheiro. Porque vender mais tarde pode ser vender por menos. Nem sequer foi o que se verificou, digamos, nesta segunda metade do ano, mas num cenário de estagnação é disso que se trata. Não é? Se isso já acontecer. E os compradores, então, esses estão mais vulneráveis a, se forem recorrer a crédito, já vimos, como vimos, as condições podem ser piores, o crédito pode ser mais caro, e, portanto, estar à espera de ter uma ligeira redução, quando não vai haver saldos, pode significar um negócio feito mais tarde muito menos atrativo, okay? E mais caro, total cost of ownership maior, tudo custo total da propriedade, desculpem, o TCO é o nome da... e pronto, isto, enfim, mesmo em movimentos da Grura, o Gary Keller diz... há sempre quem compra e venda. The best time to buy or sell is always. Há sempre quem compra e venda. E mesmo havendo menos gente a comprar, que não foi o caso. Mas mesmo quando há menos, e nós já vimos quando houve menos, foi em 2020, e quando estávamos na pandemia, e houve consultores que não pararam, porque agiram em dobro,
que foram eles que tiveram resultados e por isso que deram cota, obviamente conquistaram cota a quem não os teve, a quem teve parado e à espera que passasse a pandemia. E, portanto, temos de estar preparados para todas as coisas e ser consultores e estar fechados de informação. Eu detesto a astrologia, acho que é uma coisa muito insuficiente e a factologia ajuda sempre muito a aconselhar os clientes da forma certa para quem quer ser consultor imobiliário. Consultor é quem aconselha. Para aconselhar, é preciso aconselhar com alguma coisa. Portanto, é isso que vos estimulo a fazer e que temos procurado ajudar-vos para que façam. E agora faço a coisa no meu movimento preferido destas sessões, que é despartilhar o ecrã, que é para voltar a ver-vos. Porque isto é um exercício de solidão absoluta, vocês nem imaginam. Isto é tramado. Estou eu e o bicho só aqui, os dois, e portanto... E estou obviamente disponível para qualquer questão, se quiserem posso repartilhar o ecrã para alguma coisa que queiram e estou disponível para qualquer questão que tenham. Cumprimento para já uma das figuras que estou aqui a ver aos quadradinhos, que hoje foi Kepler, não vou dizer quem é, porque ainda não aconteceu, ou hoje ou amanhã, vai ser amanhã, mas já está a coisa, está ali, mas não vou dizer quem é. Parabéns à Kepler, está bem? Que eu já vi. E obrigado por teres vindo, já sei que andavas para ir fazer uma visita. Nós fazemos destas coisas, todos os dias, nós não, vocês. Kepler, pumba, mais um Kepler, mais um Kepler. Já é para o quarto este mês, já não sei muito bem. Perguntas, comentários, sugestões ou o que vos der na real gana? Não há. Eu prometo que não contagio ninguém. Quem quiser... Olá, Afonso. Viva, João Valadares. Estás bom, João? Tudo bem? Olá, viva. Viva. Olha, eu por acaso gostava de fazer uma pergunta. Então faz. Não me parece que, desculpa, não apanhei logo o início, mas acho que não apresentaste nenhum valores relativamente quais é que são os estrangeiros que andam a investir mais em Portugal e em Lisboa, pois não? Não tens esses dados? Só para perceber que tipo de estrangeiro é que procura casa no nosso país. São Bom, do outro lado do Atlântico, não, são do norte da Europa. não, os únicos que apresentei, na verdade, posso recuperar, foi até capaz de haver mais algum detalhe sobre isso. Uma altura que me lembro de ter, numa das apresentações que fizemos destas, depois deixei de pôr esse detalhe, creio eu, mas na parte dos vistos gold, as coisas têm muito coincidido. Não tem que ser só os dos vistos gold, mas os franceses têm um peso preponderante, são o primeiro, eu não sei se é este franceses, se não me engano, segundo lugar Reino Unido. Posso partilhar outra vez o ecrã e ver onde é que isto estava, ou depois mandar-te se quiseres estes dados. Isto está a luz para aqui, já não sei bem onde. Isto é um série, mas deixa-me estar aqui. Ups, já fiz a asneira, claro, eu costumo. Mas se apresentaste, eu depois vou rever, posso Sim, rever. mas tinha aqui uma composição, eu posso te mostrar, estão aqui. Está a ver? Sim. Esta é a composição dos internacionais que procuram, que investem no nosso país. É real. Mas só no âmbito dos vistos gold. Não varia muito. Não variará muito em relação àquilo que é a população, digamos que são provavelmente os franceses os que mais compram. Sim. E a procura, ok, está bem, mas isto na vertente do visto gold, então. Sim. Okay. Há uma coisa que é certa, diminuiu, reduziu, não me lembro qual era o valor exato, 30%, se não me engano, a cota de transações feitas por estrangeiros em Lisboa cidade central, na área de reabilitação urbana, no ano 2021. Eu lembro-me, eram os tais dados que estava a dizer, a cota de negócios feitos por investidores estrangeiros em Lisboa cidade era de cerca de 1/3. 33%. Em 2020, se não me engano. E isto reduziu para 23%, portanto reduziu quase 1/3. Não é? Ou seja, querem número de transações, querem euros, a cota e os euros. Está bem? Certo. Ok, obrigado. Nada. Mais coisas. Comentários, sugestões, apreensões.
O Paulo quer dizer qualquer coisa? Queres só dizer adeus? Ou queres... Sugestões é vocês estarem rapidamente curados, que é para que o Market Center está aqui muito despido. Epá, está bem, já iremos. Segunda-feira, João. Segunda-feira. Gata paciência. Se andar para aí a assombrar... Eu até pensei em sugerir que a gente alterasse. Quem estava doente ia para o Market Center, juntava pessoas. A malta, ideia, não é? a malta em recuperação já tem um jantar marcado para quinta, Sandra. É verdade. Quinta-feira. Vou mandar um e-mail, João. Já tem. Tá bem. Já tínhamos avisado também. Eu não vou. Afonso, Sim, sim. tive com muita atenção a assistir, digamos, estes números. E não há dúvida que é aquilo que a gente tem vindo a falar, que a coisa está-se a manter positiva para o nosso lado. Mas há aqui uma coisa que a gente também tem falado, e isto vai fazer a diferença toda. Se não tivermos angriações, não há negócios. Temos cada vez mais fazer angriações e o mercado vai virar um bocadinho a nosso favor. A gente sente, pelo menos aqui a nossa equipa, que as pessoas começam a estar cansadas de também estar à espera e não conseguirem ter sucesso nas vendas. Portanto, a angriação neste momento começa a ficar a nosso favor pelo cansaço da parte dos proprietários. Eu sou da opinião que no último trimestre ou no primeiro trimestre do ano que vem que as coisas venham a mudar. Portanto, a gente vai ter aqui seguramente 9 meses com alguma segurança para ganharmos dinheiro, mas depois somos capazes de reduzir aqui alguma velocidade de cruzeiro e tu naqueles teus números acabaste por tirar essa dúvida que eu poderia ter ou que já tinha essa suspeita e vem-se mais ou menos a confirmar. Portanto, não há dúvida que a gente tem que fazer o máximo de angriações nos próximos meses, não só para aguentar este ano como o melhor ano que provavelmente vamos ter, mas depois para aguentar o impacto que vamos ter ou no último trimestre ou no primeiro trimestre do ano que vem. Não é? Obrigado, Paulo, pela nota. Eu, assim, muito rapidamente, diria o seguinte. A angariação pode e deve ser sempre o fuel do negócio. Sempre. Qualquer que seja o ciclo de mercado. E para angariar, quando tu dizes a dificuldade na angariação, e a angariação a preço, não é a angariação para ter na montra. A angariação para ter na montra é porreiro, mas a preço são as que saem. E nós estamos a vender quase 80% daquilo que temos rápido, significa que estamos a angariar tendencialmente a preço. Segundo, e isto é verdade em qualquer ciclo de mercado, seja no lago seco do Gary Keller, quando não há compradores, e é tramado, porque quem estive a continuar a angariar tem. Essa angariação gera o dobro das leads que tem, porque trata compradores, os poucos que existem, para angariações a preço são os que, e portanto, desenvolve o seu negócio desta forma. Eu até acho, daquilo que tu estás a dizer, nós temos um momento, este segundo semestre foi um momento particularmente fértil e generoso na existência de compradores. Porque senão, quer dizer, se há mais transações é porque há mais compradores. Se há mais compradores é porque há procura, não é? E se há procura, assim estejam as angariações a preço, até admito que possa ter havido aqui um contributo para o nosso negócio também das partes exclusivamente compradores. Já agora, eu recapitulo. O nosso negócio, o da lead, não posso falar pelo do mercado imobiliário em geral, o da lead baseia-se 80% nas nossas angariações. E destes 80% de angariações, depois estas angariações são partilhadas, em 60% dos casos são plenos e em 40% dos casos partilhamos. E depois temos os outros 20% de compradores externos do clube. Portanto, ainda temos uma parte significativa de partilhas com compradores. Okay? Isto teve uma importância, digamos, para o nosso negócio. O que tu estás a dizer, agora voltando ao fim, estavas a dizer no último trimestre, princípio do ano de 2023. Okay? Bom, imagina que as taxas de juros, por exemplo, evoluem de forma, a senhora Lagarde muda de ideias, aumenta as taxas diretoras, os bancos, por algum motivo, aumentam também os spreads e as taxas de juros aumentam. Isto vai contrair, vai ter impacto na procura, não tenho dúvidas nenhumas. Porque para quem recorre a crédito, se calhar já não tem como fazê-lo, porque a taxa de esforço é superior, não consegue não sei o quê, e portanto não tem liquidez. E aí podes ter uma contração na procura. Portanto, mais uma vez, quem estiver preparado para continuar a angariar, e a angariar a preço, é quem está. Portanto, a tónica deste negócio é angariação. Não parem de fazer angariações. Não parem de fazer angariações. E a preço.
Pá, nós aqui, felizmente, a coisa tem-nos corrido bem e estamos com boa perspectiva este mês e o próximo, mas sentimos que começou a haver aqui uma facilidade de relação com os proprietários em relação à angariação, que aqui há uns meses não havia, porque eles sentiam que o mercado estava a dar e eles faziam sempre a primeira tentativa de eles a vender, e os primeiros 30 dias era para os cansar e depois conseguimos fazer a angariação. Agora começo eu a notar, e tenho já aqui alguns contactos no terreno, que as coisas estão um bocadinho mais facilitadas. Portanto, eles estão já não precisa ser 30 dias para desistirem logo ali ao fim de 2 semanas e dizer, está bem, então faço lá a angariação, que já não tenho paciência para continuar. E isto é uma coisa a nosso favor, que até que há uns meses não era, não é? É uma nota que eu queria deixar para os colegas, enfim, que não têm tanta experiência de angariação e no mercado, que a coisa agora está um bocadinho mais facilitada a nosso favor. É com alma, não parem. Mais comentários, sugestões, perguntas, lucubrações, não me lembro mais todas. Quiserem. Não há? Olha, eu vou sair. Uma boa tarde para todos, muitas angariações para todos e muita saúde sem Covid, é que eu vos desejo. Obrigado igualmente. Tchau. Tá bom. Eu não tenho nenhum sítio para ir, portanto, é só para vos dizer isso. Tenho coisas para fazer, não tenho sítio para ir. Mas, Afonso, eu pensava que podíamos continuar a achar que o mercado ia continuar a subir a 2 dígitos. Tenho feito algumas perspectivas conservadoras, com crescimentos a 5%, e digo que sou moderada na análise. Mas a verdade é que 5%, temos crescido sempre acima de 5%. É moderado, é realista, é ambicioso, não sei. Eu tenho feito uma projeção sensivelmente a 5% ao ano nos próximos 5 anos. É execuível? É conservadora? Execuível, para mim está bem, está ótimo. Para mim está ótimo. Não sei se. Acho que. É isso, acho que é razoável, pode ser razoável. Eu não sei se será de pensar que se mantém essa valorização de forma constante sempre. Mas é seguro, o que eu digo a 2 dígitos é que é essa Mas valorização. tivemos agora 12,2, não foi? 12,2 em dezembro. Eu sei. A taxa de valorização em Eu relação sei. ao MOB, certo? Eu sei. Ok. Mas Em é dezembro. bom. Não, É isto bom, quer dizer assim, os imóveis não valorizaram em relação ao ano anterior. Foi o valor que subiu. Foi a comparação homóloga dos valores em dezembro. Okay? Portanto, nós, quando estamos a falar com o período do ano passado, não é essa, digamos, a interpretação. Mas 5%, quanto é que em 2021, mesmo assim, nós crescemos, certo? Sim, sim. Nós quem? Nós, mercado. Sim. Mercado. Nós estamos no mercado, eu considero um bocadinho nosso. Nós, sim. mercado. Não, eu pensei que a Sandra, que se estivesse a falar de nós líder, que nós crescemos, mas aí Nós não foi a crescemos 2 mais do dígitos, que foi a 3. 5%. Nós crescemos mais do que isso. Mas a minha questão é conservador, 5%? Acho que não pode. Mas também não é otimista, digamos assim. Quer dizer, não é NIM, é a Standard & Poor's, aquelas projeções que estavam naquele último. Isto ficou a vossos esforço, obviamente, não é? Esta apresentação, portanto, se tiver, que está na Drive, pomos na Drive. A Standard & Poor's, na sua projeção, faz projeções de 4,5%, 5%, etc. Não é nada de inverosímil. O que é que nós podemos ter a determinada altura? Bom, e se os juros aumentarem? Isto tem impacto na procura, seguramente. E se os juros aumentarem? A inflação preocupa-me um bocadinho. Claro. É dos fatores que mais... Claro que sim. Já falámos sobre isso, até exatamente. É o que mais me preocupa, porque vai ficar menos dinheiro disponível para as famílias, não é? E isso vai ser um problema. Agora, também acho que quando há menos imóveis novos no mercado, vai fazer com que a procura dos usados se mantenha e se calhar sobe um bocadinho o preço, não é? Isso era o que eu estava a dizer, se isso não ficou claro, é que um dos efeitos para não haver erosão do preço e até haver apreciação por via da procura existente, que é aumentada, dos usados, é exatamente não haver injeção de novos. Agora, isto é uma coisa que deve ser em princípio também temporária, porque os promotores hesitaram. Eu também, se fosse promotor, se calhar tinha hesitado.
dizer assim, não vou começar já. O custo da construção. Agora não é só um tema de hesitação, é um tema de inexecuibilidade. Não há mão de obra. As cadeias de Não produção. há mão de obra, há materiais que estão parados no cais e nos É isso portos, mesmo. que é um problema Portanto, são mais gravíssimo. exatamente. É que não conseguem. E, portanto, há uma disrupção por via, também no nosso setor, há uma disrupção por via da disrupção nas cadeias de fornecimento, de produção e fornecimento, pela distribuição também, que também afeta o nosso setor. Portanto, isto vai ter algum efeito, as coisas não aparecem de um dia para o outro, durante algum tempo. E isso pode manter os preços das usadas anormalmente apreciadas em relação ao ciclo normal do mercado. Não é? Normalmente, quer dizer, sem esta influência da existência de novos. Se isso é uma coisa que representa valorizações de 2 dígitos, eu diria que não vai acontecer. Sobretudo, não. 2 dígitos significa mais de 10% ao ano. Eu sei. E eu diria que isso não vai acontecer. Acho que não. Oxalá que se engana. Diga. Espero bem que sim. Era bom. Sim. Mas pá, e também se não houver, se for a 5 ou se for a 4, o tema não é, há coisas que nós não controlamos. Nós não controlamos o preço, não controlamos a quantidade de produto disponível, não controlamos uma série de coisas, não controlamos a inflação, não controlamos uma série de coisas. E nós não controlamos as circunstâncias que nos rodeiam, controlamos a nossa atitude perante ela, já diz o outro, o shift, lá no shift. E, portanto, qualquer que seja a apreciação ou depreciação do mercado, o que temos é que estar informados de como é que a coisa está a evoluir e como é que achamos que vai, para ajustarmos a nossa ação a isso. Portanto, como diz o Gary Keller, the best time to buy or sell is always. Vai sempre haver alguém que precisa de comprar e vender, ciclos de 3 a 7 anos, aquelas coisas que a gente viu, não é? Portanto, é preciso andar, acompanhar os proprietários no âmbito da relação, etc. E o mercado mexe sempre, com maior ou menor valorização. Estou a dizer que tenho imensa experiência de 3 anos. Estou aqui a tentar gladiar-me com a Sandra, que tem mais alguma, apesar de ser mais nova. Bem, deixamos. Ora bem. Olha, tenho as saudades de vocês todos, estou doida para terminar este confinamento, que já não posso com isto. Mas pronto, apetece-me sair de casa, não trepar paredes. Mas pronto, não há de ser nada. Beijinhos a todos, acho que já está. Tchau. Se mais ninguém tem, não sei se mais ninguém tem, também me despeço com amizade até o próximo programa. Vamos embora. Sousa Veloso. Tchau a todos. Saudoso. Tchau. Obrigada.